Pessoal, eu tô gravando essa aula para a primeira semana do PET 3, eu tô gravando como se fosse uma live. Uma live gravada, né? Então vocês podem ver na hora que vocês quiserem. E eu não vou editar. Então, às vezes eu vou falar besteira, vou errar, né? É muito estranho ficar falando aqui para uma câmera, mas faz parte e a gente tem que começar a acostumar. Porque creio que vai demorar muito para a gente voltar em sala de aula. Vamos ver, né? Então eu dei uma lida no texto agora do PET e eu vou fazer o mesmo esquema que eu estava fazendo nas últimas aulas gravadas. Vou dar uma aula específica para que vocês possam responder as questões da apostila, beleza? Então não vou aprofundar muito, mas eu vou tentar ser o mais específico possível para as questões. Então vamos lá. Eu estou aqui com a apostila de vocês, eu coloquei ela no Word, só que ela ficou meio bagunçada no Word, né? Então o tema não mudou muito, pelo menos essa primeira semana, em relação ao PET 2. Ainda está falando de hidrografia, no caso aqui, o conteúdo relacionado de águas subterrâneas, aquíferos, né, com destaque para o aquífero Guarani, que passa aqui por nossa região, poluição dos recursos hídricos e populações ribeirinhas. Então, na questão aqui do tema, que é a degradação dos recursos naturais, eu vi que querem destacar os desastres ambientais ocorridos nas bacias hidrográficas brasileiras, com destaque aqui para as bacias de Minas Gerais. Tá? Aqui sobre alguns conceitos, o texto ele fala um pouco sobre a bacia amazônica como a única bacia brasileira que é de regime misto. O que isso quer dizer? Quer dizer que parte das águas que compõem a bacia amazônica, ela vem de geleiras. Tá? Então, as outras bacias hidrográficas brasileiras, elas recebem água do que? Da água da chuva. Então, é regime pluvial. No caso da bacia amazônica, apesar da maior parte das águas virem da água da chuva, parte das águas do rio Amazonas vem do derretimento de geleiras lá da Cordilheira dos Andes. Por isso é considerado um regime misto, pois é um regime pluvial e também nival. Tem um outro nome também, além de nival, vem o nome glacial, tá? É a mesma coisa. Então, continuando aqui dá uma introdução, né, que fala que nós temos um elevado desperdício da água, apesar do Brasil ser um país muito rico, hidricamente falando, só que a gente tem que lembrar o seguinte, a maior parte da população brasileira vive no Sudeste e também no Nordeste. E a maior parte desses recursos hídricos está na região amazônica, que é uma região pouco povoada. Tá? Então, por exemplo, quando falta água no estado de São Paulo, aqui mesmo em Minas Gerais, né, é muito difícil você trazer água da Amazônia para cá, é praticamente inviável, né? Então, assim, além disso, né, nós não temos tanta riqueza hídrica como a Amazônia, mas a região sudeste, por exemplo, é muito rica, porém, parte dessa água ela é contaminada pelas atividades urbanas, pela agricultura, né, com o uso lá de agrotóxicos. Então, assim, é por isso que muitas vezes digamos, saneamento não, eu esqueci o termo agora, há cortes de água por falta de água. Por falta de água não, obviamente, é por falta de reserva, com baixa nos reservatórios, isso que eu quero dizer. Então isso é muito comum acontecer na nossa região durante o período de inverno, que chove pouco ou quase nada. Né? Então os reservatórios de água baixam e as cidades, então, elas ficam tendo que fazer aquele corte de água temporário, ou dependendo dos anos, né, até cortes de água mais prolongados. Então vamos continuar aqui. Tem uma frase que eu fui destacando, né, algumas frases aqui essa aqui. Pode-se concluir que uma melhor gestão dos recursos hídricos se tornou uma medida necessária para combater as ações humanas que geram desequilíbrio ecológico. Isso é no mundo inteiro. Obviamente que o recurso, a água, ele é um recurso que deve ser tratado e deve ser administrado de forma competente, porque senão nós perdemos ele. Né? Nós perdemos como, no caso de um país tão rico hidricamente, né? Um país que tem, além de ser um país tropical, que chove bastante, nós temos aí enormes reservas nos aquíferos. Os aquíferos são sistemas de lençóis freáticos. O Brasil tem o maior aquífero do mundo, que é o aquífero Alter do Chão, que fica lá na região norte, na região amazônica, e nós temos um dos maiores do mundo, ou pelo menos o maior entre países, que é o aquífero Guarani, do qual nós fazemos parte. Então, como que nós conseguimos desperdiçar isso? Através da poluição, através da má gestão. Tá? O aquífero, por exemplo, é um sistema
que demora um pouco a ser reabastecido. Então, tem algumas cidades brasileiras, vou dar um exemplo, que é uma cidade aqui perto, que é Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, que a maior parte da água que eles consomem vem do aquífero Guarani. Então, assim, demora o aquífero ele recuperar essa água. Então, por isso que às vezes aquela cidade, região, ficava, pelo menos antigamente, com falta de água. Né? Então, é um uso muito irresponsável do aquífero. Então, o aquífero é muito importante. Por que o aquífero é muito importante? Porque ele serve como retroalimentação das bacias hidrográficas. Ele realimenta, ele é alimentado pela água da chuva, né? Mas ele também alimenta os rios. Eles alimentam, que também vai alimentar as formações vegetais. Então, os aquíferos são muito importantes. É como se fosse uma reserva, né? Que fica lá alimentando os rios, alimentando as florestas. Só que essa reserva, ela demora um pouco, né? Que são bolsões entre as rochas onde ficam essa água. Então demora um pouco, vem água da chuva, ela penetra no solo, ela vai penetrando entre as rochas. Então esses bolsões da água que ficam no meio da rocha, que são os aquíferos, eles demoram para se recuperar. Então o que acontece? O consumo dele tem que ser menor do que o seu processo de reabastecimento. Bom, vou descer aqui mais um pouquinho. O texto vai continuar falando aí sobre a importância do recurso hídrico. É necessário também conhecer a estrutura do relevo da nossa região, que é de predomínio de mares e morros. Bom, esse é um material feito para o estado de Minas Gerais geral, provavelmente foi feito em Belo Horizonte. Lá é mares de morro, aqui não. Aqui no Triângulo Mineiro nós estamos no Planalto Meridional. Nós temos um relevo muito mais suave, nós praticamente não temos serras aqui. Não é? Então lá a questão das chuvas torrenciais que podem provocar deslizamentos são muito mais graves que aqui. Né? O que acontece aqui na nossa região, especificamente em Uberlândia, são alagamentos em pontos onde antes corria um curso d'água. Aliás, continua correndo um curso d'água. Né? São regiões que foram canalizadas para a construção de avenidas. A exemplo do que? Rondon Pacheco. Né, que é a principal avenida da cidade, e alguns pontos da avenida alagam quando há chuva forte, apesar de ter uma galeria, que é considerada uma galeria muito grande até, mas mesmo assim, a velocidade da água que vão descendo ali pelos bairros, inclusive, né, o bairro da nossa escola, né, ela vai recebendo a água que vem do centro também, região central, até chegar na Rondon Pacheco, isso provoca alguns alagamentos. Mas não é só lá, é o caso da Minervina, alguns pontos da Getúlio Vargas, da Anselmo Alves, todos são regiões onde tem córregos canalizados. Né? Então, se naturalmente ali era um vale, obviamente a água que sai de cima ela vai descer naturalmente para essas regiões de vale. Não é só como foi canalizado, colocaram asfalto, hipermeabilizaram o solo, obviamente não tem para onde a água ir, ela vai ficar parada no tempo, ela vai alagar. Tá? Então, quando vocês forem ler o texto, presta atenção que às vezes estão falando de uma região que não é nossa, né? Com modestas altitudes e topos arredondados do período pré-cambriano. Não é a nossa, nós estamos numa bacia sedimentar aqui no Triângulo Mineiro, tá? Então nós temos uma estrutura geológica diferente de boa parte de Minas Gerais e nós temos também um relevo diferente de boa parte de Minas Gerais. Nós também estamos no Planalto, só que nós estamos num Planalto que não tem mares de morro e que não tem serras, tá? Nós estamos numa bacia sedimentar. Aqui o relevo ele é muito mais, como eu posso dizer, mais suave, tá? Sem grandes declives. Águas subterrâneas, que fala um pouquinho do aquífero Guarani, do Alter do Chão, fala sobre a importância, né, que eu acabei de falar, né, por que é tão importante assim os aquíferos. Eu vou retomar isso aí um pouquinho mais para frente, quando chegar nas questões. Falam sobre as populações ribeirinhas, que são aquelas populações que vivem às margens dos rios. Né? Vale lembrar, acho interessante esse aqui que eu destaquei, vale lembrar que o desejo de metais pesados, despejo de metais pesados, realizado pelas grandes indústrias, contamina em grande escala os rios e lençóis freáticos. Isso é muito comum, essa atividade mineradora também, nessa região de Minas Gerais que nós chamamos de quadrilátero ferrífero, tá? Que é a região que pega a região metropolitana de BH, né? Aquela região lá de Ouro Preto. Nós temos atividade mineradora aqui perto também, que é em Araxá. Não é o caso aqui de Uberlândia, tá? Então, realmente, a atividade mineradora
que tem no leste de Minas Gerais, no Vale do Aço, por exemplo, realmente contamina os rios. Então, aquela barragem que rompeu, a de Brumadinho, tá? Com certeza provocou alguns desastres ambientais, contaminação do solo, contaminação de lençóis freáticos, né? Destruiu algumas comunidades, né? Tanto em Brumadinho quanto também lá em Mariana. Tá? Então, assim, aquela lama tóxica, né, de Mariana, por exemplo, daquele acidente que ocorreu, provocou a destruição de comunidades, a poluição de águas, a poluição do solo, a morte da fauna, por onde foi passando aquela lama. De Brumadinho foi mais ou menos por aí também. Então, essas regiões mineradoras de Minas Gerais é muito preocupante. Tá? Então, aqui fala o caso de Brumadinho, por exemplo. Fala de algumas questões de represas, tá? As represas que comprometem também. Eles liberam agora eu esqueci na verdade um material tóxico, metal pesado, que vai provocar a mortandade de peixes principalmente. E a nossa região tem muitas usinas hidrelétricas, né? Então isso aqui é uma forma de realmente de poluição da água, tá? O caso das usinas hidrelétricas. Então nós canalizamos nossos rios, lançamos todo tipo de lixo nos rios, a situação é muito grave. O caso aqui de Uberlândia eu quis destacar, né? A questão de canalizar rios, o que provoca na cidade quando há chuvas fortes. Então aqui tem algumas referências, tem alguns vídeos aí também que colocaram. Vamos às questões então para poder fazer um comentário mais específico para vocês. Então tem um mapa, né, aqui do Aquífero Guarani, que pega a Argentina, o Paraguai, né? Os 3 estados do sul do país, estado de São Paulo, aqui o Triângulo Mineiro. Tá vendo a diferença? Aqui é o Triângulo Mineiro, aqui ó, na pontinha, e o restante de Minas Gerais. Então aqui no Triângulo Mineiro, além de nós estarmos num aquífero, diferente da maior parte de Minas, nós temos um relevo diferenciado também, né? A geomorfologia nossa ela é um pouco mais suave devido à nossa formação geológica. A estrutura geológica nossa é de bacia sedimentar. E essas regiões, de boa parte de Minas Gerais, são regiões cratônicas. São regiões lá do pré-cambriano, muito antigas. Tá? A nossa região teve uma formação diferente, certo? Então, aqui o Guarani vai até o Mato Grosso. E aqui, praticamente margeando o grande rio Amazonas, nós temos o aquífero Alter do Chão, que é considerado aí o mais volumoso do mundo. Olha só o volume de água, 162 mil quilômetros cúbicos, de metros cúbicos. Porém, essa região aqui ela é pouco povoada, enquanto essa região aqui é muito mais povoada. Né? Então, a pergunta qual que é? Observe o mapa acima e descreva a importância dos aquíferos para o território brasileiro. É aquilo que eu falei para vocês, né? Os aquíferos eles servem para, além de abastecer algumas cidades, eles servem para retroalimentar todo um ecossistema de bacias hidrográficas, de florestas e por aí vai. Tá? Pior que eu falo demais, eu tô ligado que às vezes eu conto a resposta, né? Então, vamos lá, deixa eu ficar mais comedido aqui. O que são populações ribeirinhas? Falei, né? Cite os principais problemas socioambientais vivenciados por essa população. São aquelas questões de poluição, né, do não tratamento da água, do despejo de esgoto direto para o rio. É muito comum no Brasil, até mais comum do que o tratamento de água. Então, o caso aqui de Uberlândia, de algumas cidades do Brasil, é praticamente exceção. Tá? Então, a maior parte do Brasil pega o esgoto e joga no rio. Né? Então, isso prejudica as populações ribeirinhas? Obviamente, a população ribeirinha ela depende muito do rio. Muitas vezes ela trabalha no rio através da pesca, ela se transporta, né, através dos rios, como o Rio São Francisco, por exemplo. Tá? Então, obviamente, existem vários problemas socioambientais, né, que essas populações enfrentam. Então, aqui tem um trecho, né? Cicatrizes profundas ainda estão abertas na geografia, no rio, nas pessoas e no meio ambiente. Disse a ONG após coletar amostras de água em 21 pontos nas bacias dos rios Paraupeba e do Alto São Francisco, aqui em Minas Gerais. Os efeitos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho geraram intensas consequências socioambientais. Redige um parágrafo explicando tais consequências. Eu resumi para vocês agora há pouco, né?
especificamente o caso de Brumadinho, que não é muito diferente do caso de Mariana também. A diferença é que Mariana foi uma grande lama enorme que chegou até o Espírito Santo e foi até o oceano. Mas o caso de Brumadinho foi muito grave, né? Provocou ali uma contaminação na região que por causa dos metais pesados utilizados na mineração. Então essa poluição, a poluição no lençol freático, em córregos e rios e também no solo, além de ter provocado a morte de muitas pessoas, de animais, da vegetação e por aí vai. Bom, cite algumas, na questão 4, cite algumas medidas que, na sua opinião, são essenciais para minimizar os prejuízos das populações ribeirinhas. Se você sabe o que está provocando de ruim, é evitar o que é de ruim. Não é? Então, como é a opinião de vocês, eu vou deixar a cargo para que vocês possam responder. E não vou ficar falando a resposta, né, que eu sempre falo. Observe a imagem, você vê que não é uma imagem típica da nossa região aqui, né? Não tem morros em Uberlândia, o que tem aqui são colinas, vales, né? E não morros. A ilustração acima mostra uma realidade causada pelos intensos deslizamentos. Em sua região, quais foram os impactos decorrentes das intensas chuvas e deslizamentos ocorridos no início deste ano de 2020? Tipo assim, aqui em Uberlândia praticamente nós não tivemos, né? Nós tivemos aí talvez esses alagamentos que ocorrem principalmente na Avenida Rondon Pacheco. Tá? Então essa semana é isso. É o seguinte, eu não sei porquê, o que acontece, quando o pessoal manda algumas perguntas lá, o Google Sala de Aula não está me avisando. Tá? Eu recebo, por exemplo, notificações quando o pessoal envia trabalho atrasado, que acontece muito, né? Muita gente fica mandando trabalho atrasado e toda hora fica mandando. Fulano mandou trabalho atrasado, beleza. Mas quando faz um comentário, às vezes é o seguinte, faz um comentário e quando eu entro, não mostra o comentário, mostra só o trabalho que a pessoa entregou. Então a pessoa, por exemplo, entregou um trabalho atrasado e fez um comentário, ela não está me mostrando o comentário. Então às vezes acontece de eu demorar para responder porque eu não vi. Então eu não sei qual que seria a solução, eu vou tentar olhar de forma mais manualmente agora. Tá? Então vocês me desculpam aí, qualquer coisa, vocês mandaram aí alguma coisa e eu não vi, eu não respondi. Eu não respondi porque eu não vi, tá? Quando eu vejo eu respondo. Pode mandar um e-mail. É aquele lá, rafael.pacheco@escolamessiaspedreiro.com. Beleza? Então é isso. Até a próxima aula, então.